Fala alguma coisa aí. R7, melhor semestre. Alzheimer batendo aí. Você vira nos 30! Faz dois, tudo gratuito, eu não ponho dinheiro, mano. Mão de vaca. Fala, seus moldes de boné do Rui Cabeção, beleza? Como que vocês estão? Tudo jóia? Aí, tô eu e o Alemão de novo aqui, vocês não cansaram ainda, estão vendo a gente, é um bom sinal. Estamos no nosso terceiro episódio do FodaCast, o mais querido de todos. Hoje a gente vai ter uma pauta um pouco mais dinâmica, né, Alemão? A gente não vai ficar tão na burocracia de falar de campeonatos, que nem a gente fez nos dois primeiros, mas eu acho que vai ser legal, espero que vocês gostem, né? E a gente vai dar uma tirada, alguma brincadeirinha aí com a nossa fama de zica. A gente vai falar um pouco da entrevista que a gente fez na rádio ontem. Para quem não assistiu, já está no nosso canal do YouTube. Da Inter quebrando o jejum da Juventus. O Palmeiras, que está com uma campanha arrasadora na Libertadores, e mesmo que tenha outros times brasileiros de destaque, está sendo o principal brasileiro na competição. E o nosso já famoso, saudoso e querido Rei do Pitaco com novidades, mas aguardem, assistam até o fim do vídeo. E aí, Lemon, tudo jóia? Fala, Lulu! Estamos aqui para mais um... Lulu, teu... Cara, agora vai ser sempre Lulu. Né? Você pegou ar, agora vai ser sempre... peguei ar, mano. Estamos pro terceiro episódio aí. Estamos fazendo algumas mudanças, como o vídeo comentou, vocês vão ver durante o episódio e é isso aí. Vamos pro vídeo? Vamos pro vídeo. O invisível molecada! E ainda bem que é só podcast, que ainda não tem efeitos 4D, porque acabei de chegar da academia, então se tivesse o cheirinho aí... Nem passa, não, o pessoal vai desligar, sai, não fala isso não. Galera, a gente tem um assunto muito sério aqui para tratar. É o primeiro assunto que a gente vai trazer à pauta, né? É uma coisa que a gente tentou, lutou, se esforçou para não conseguir, para não acontecer isso, mas não tem jeito. A gente atrai a zica. A gente zicou quase todo mundo que a gente falou desde o primeiro episódio. A gente zicou o PSG, a gente zicou o Real Madrid, a gente zicou agora o Ceará na final da Copa do Nordeste contra o Bahia. Lemão, o que é isso que está acontecendo? Cara, acho que tá virando uma grande marca do nosso podcast e a zoeira. Estamos pensando até em comercializar isso. A gente, assim... Tem que mudar, não, tem que ser os zicadores, não os amendoins. Os zicaíns. Então, os zicaíns. E você esquecendo da pré-zicada que a gente já deu no Manchester City também, que perdeu pro Chelsea. Verdade. Então, Verdade. Teve mais... E tem outra. Eu falei que o Milan era freguês da Juventus, né? Jogando no estádio da Juventus, o Milan enfiou 3-0 na Juventus. Cara, tá incrível. Então, assim, se vocês precisarem que seu time ganhe algum jogo, mande aqui pra gente falar bem do adversário, que tá dando certo essa estratégia aí. Foca na zica pra não sair reversa, ativa o selo anti-zica pra nossa zica não falhar, e olha... Mas, Alemão, Bahia mereceu, né? A gente até, uma coisa que a gente tem um certo ponto aí positivo, a gente falou dos destaques individuais do Bahia, né? Foi o Gilberto, o Rodriguinho, e foram inclusive os dois que fizeram os gols. Então... Não é justificando. Né? Funcionaram, não é justificando, mas o Bahia correspondeu uma coisa até que a gente comentou, né? Dos destaques individuais. A gente falou que assim, o Ceará tinha mais elenco, mas o Bahia tinha as melhores peças assim, individuais. Principalmente os dois autores dos gols, o Rodriguinho e o Gilberto. Então, mas a gente falou, né? Acho que a gente sempre faz a nossa proteção aqui, né, de comentarista falando. Pô, o Ceará é favorito, mas e a vantagem é pequena também, né? Um gol só, então poderia para qualquer um dos lados. E o Bahia fez por merecer, né? Jogou bem, conseguiu o resultado, ganhou na briga depois no final. As famosas cenas lamentáveis, mas
É o que eu falei, Aconteceu. cara. Não dá pra marcar jogo sábado à noite, porque a galera já quer emendar o futebol no UFC. Daí fica. É verdade, já que emendar no UFC. Liga no canal Combate depois, porque Já muda, né? Vai do Sport TV direto pro combate. E aliás, patrocinem a gente aí, Sport TV e Combate. contrata nós, brincadeira. Contrata não que nós vamos comprar vocês ainda. Otimista. Lemão, para não criar mais polêmica em torno das nossas zicadas, né? Só parabenizar o Bahia pelo título. Já faz quase uma semana, ou quando sair esse vídeo, provavelmente já vai fazer uma semana que o Bahia foi o campeão da Copa do Nordeste, então parabenizar eles. E já pular pro próximo assunto, porque o próximo assunto a gente não zicou. Foi tudo certo. Antes preciso Eita. Preciso parabenizar um dos nossos ouvintes aí, assíduos, o Ed Newton, famoso Ed, lá de Louveira, torcedor fanático do Bahia. E ele falou, vocês zicaram, mas o meu Bahia vai levar, e ele tava certo. E ele acertou a final da Champions. Ele falou, final inglesa. Aí eu falei, será? Ele falou, vai ser. Cara, o Cravou. Ed tá se provando um homem à frente de seu tempo, velho. Tem coisa aí, o cara tem informação, hein? Mãe de Ed. Lemão, e ontem, né, o pessoal que, não sei, espero que o pessoal tenha acompanhado, mas a gente deu uma entrevista para a Rádio Capela FM aí de Vinhedo, né? Foi bem legal, eu agradecer ao Wilson, ao David, ao Alexandre, agradecer o pessoal que convidou a gente. Tá no nosso canal do YouTube. Foi uma entrevista de 1 hora mais ou menos, né, Alemão? E a gente falou sobre como surgiu a ideia do podcast, quem somos nós, como a gente se conheceu, como a gente criou essa amizade em torno do futebol, por que o futebol é importante pra gente. Eu falei um pouco da Ferroviária aqui de Araraquara, a gente analisou um pouco o Rogério Ceni, tem vários assuntos legais. Dá 1 horinha ali, põe pra ouvir enquanto tá fazendo alguma coisa, põe escondido no trabalho pro chefe não brigar. Escuta a gente que vale a pena, foi bem legal. Obrigadão de novo, viu, pessoal da Rádio Capela? Agradecer o pessoal aí, o Davi, o Wilson, o Alexandre, que deram essa oportunidade pra gente. E acho que depois talvez a gente vai fazer alguns cortes ali da entrevista também, que o Luiz comentou, tem vários assuntos ali dentro bacanas, mas se vocês quiserem também consumir no formato mais ou menos que nem a gente faz aqui, coloquem lá que vai ser bem legal também. E que nem a gente falou, fica o convite, né, pro Wilson, pro David virem aqui no nosso podcast para participar, dar uma brilhantada no nosso elenco. Com certeza. Tá precisando, né, Alemão? Nós somos muito apagados, que é isso. Os caras têm uma luz diferente, né? Já estão aí desde do ano passado fazendo as lives, então estão em outro patamar, como diria. Outro patamar. Mas com certeza a gente vai combinar aí pra eles verem um dia aqui, porque o papo bateu bastante, né? Foi bem legal. Foi bacana. Aí vamos ficar umas 3 horas conversando. Mas um negócio que a gente tem que pegar deles também é do tempo, cara, que eles conseguiram marcar ali certinho o horário pra terminar a live. A gente tá sofrendo. Vai embora, nem. Então. Lemão, até depois no Rei do Pitaco, foi o time que eu escalei, eu vou falar um pouco mais sobre a rodada, mas a Inter conseguiu, finalmente, Internacional, e quebrou a hegemonia da Juventus, que tá numa draga desgramenta. Então, o que você tem a dizer sobre a Inter campeã? Vamos trocar uma ideia sobre essa quebra da hegemonia da Juventus, o que você acha? Cara, acho que já tava meio que na cara, né, que a Inter ia ganhar, já tava muitos pontos na frente, mas acho que fica bacana ter não só pelo título da Inter, mas acho que pelo como tá se desenvolvendo essa temporada do italiano, de ter ali, ter a Inter um pouco disparando, mas 4, 5 times ali atrás brigando, times com tradição no futebol, né? Tirando a Atalanta ali, a gente vê o Milan se recuperando, o Velázio brigando ali em cima, vê o Napoli também. Então, acho que pra mim, assim, a coisa que eu tô mais gostando, assim, do italiano nessa temporada é essa competitividade ali nas brigas, principalmente pela Champions, né? E ter essa quebra também acho que a Juve vinha de 8 títulos seguidos, se eu não me engano. Acho que 7 ou 8, acho que era hepta, não era? Era hepta ou octa, alguma coisa assim. Então, sempre bom. Seguidos! Seguidos. E algo, eu não cheguei a confirmar, mas eu acho que deve ter sido inédito no italiano, né? Não lembro de ter tido
uma sequência tão grande. E acho que o italiano se consolida aí como na quarta liga, né? Volta a ser, né, a quarta liga europeia, né? Por muito tempo chegou a ser até a primeira e... bom, eu que gosto ali, você acho que também gosta bastante das equipes italianas, é bacana ter um italiano forte assim. E é legal também, só abrindo um pouco mais o leque no campeonato italiano, o ano que fez o Milan. É um time que eu até vim com a camisa. Nossa senhora, olha o jeito que o cara comeu, que coisa mais linda. Não, vamos... que fome. Que fome, a gente precisa contar essa história um dia. Mas eu tô com umas guloseimas bem de garoto criado pela avó. Acho que não vai dar pra ver aí. É invisível, parabéns, irmão. Tá com o prato vazio. Mas ó, bolinho de chuva e biscoitinho, tio. E eu tô com os meus queridos pastéisinhos. Vocês podem ver que o Luiz é alimentação de bar. E a minha é um misto de comida de vó com maromba, né? Por conta do whey. Que não tá aparecendo, apareceu. Apareceu, desapareceu. E, Lemão, então, o que eu tava falando, eu acho legal a gente destacar o ano positivo que o Milan teve também, né? Também, porque... o final foi meio decepcionante, mas do que vinha sendo Eu reparei muito que o Milan teve uma trajetória parecida nesse campeonato, mais ou menos, não sei se você lembra, foi 2017, que tava Corinthians em primeiro, Palmeiras em segundo, que o Palmeiras encostou no Corinthians, acho que tava 2 pontos do Corinthians e se ganhasse passava. E bem no jogo que era para passar, era Palmeiras contra o Corinthians. E o Corinthians ganhou do Palmeiras e disparou. Teve um jogo, Inter de Milão e Milan, que a Inter de Milão também. O Milan tinha a chance de, não lembro se era de se manter ou de passar, e eles perderam da Inter. Então, foi um jogo ali que virou a tabela do campeonato italiano e a Inter depois disparou, tá líder, mas agora, claro, foi campeão, não tem como alcançar, mas abriu uma vantagem enorme. Mas eu acho que não é um ano de se jogar fora o que o Milan tá fazendo, porque tá brigando por Champions League, coisa que não brigava há algumas temporadas, tá com um elenco que relativamente é jovem e, vamos dizer até de certa forma, inexperiente, mas tá correspondendo. Tem o Ibrahimovic que tá chamando a responsabilidade, mesmo ele até brinca, né, que ele é como vinho, quanto mais velho melhor. Parece que é verdade, porque a cada temporada que passa, ele supera os números que ele tinha feito no anterior, ele tem mais destaque, e eu acho que até essa arrancada que o Milan deu no campeonato italiano, ela deve muito ao Ibrahimovic. Essa arrancada ela é muito devida ao Ibrahimovic. Quando ele chegou, antes dele chegar, o Milan não estava tão bem. Depois que ele chegou, o Milan teve essa arrancada e conseguiu os bons resultados. E aí, claro, tem uma boa fase do Theo Hernandes, que é um lateral artilheiro, tem o Kessié, que a gente falou já bem dele no Rei do Pitaco, tem o Rebic, que estava fazendo gol, inclusive ontem na goleada sobre o Torino ele fez 3, e o Milan conseguiu criar um bom elenco, mesmo com jogadores não tão badalados, mesmo com jogadores não tão, vamos dizer, até caros no mercado, e muitos emprestados, né? Teve o Brahim Dias, que ele trouxe emprestado do Real Madrid, e eu acredito que essa temporada agora, se o Milan se reforçar no que está faltando, ele tem chance até de brigar pelo Scudetto, porque a Juventus vai passar por uma reformulação, a Inter está consolidada com o time dela, mas pode ser que perca algumas peças. Já falam do Lautaro sair, que tudo bem, não está disputando posição, mas pode ter uma chance de sair. O próprio Lukaku vai ficar avisado no mercado, porque talvez junto com o Lewandowski, que é um pouco abaixo do Lewandowski, é um dos melhores centroavantes que tem na atualidade do futebol hoje. Então ela pode perder algumas peças, mas é um time que está consolidado, que pode manter o mesmo padrão e ser campeão ano que vem. O que você acha? Faz a sua explanação aí, falei muito já. Não, mas acho que você fez um bom resumo aí, cara. O Inter, o Milan, acho que já tem que ficar feliz pela temporada que fez. Lógico, mas vai ser muito bom confirmar essa volta à Champions aí, mas acho que elevou bem a régua do que vinha fazendo algumas temporadas atrás, né? Lógico, você perder o título pro seu principal rival, que também há muito tempo não ganhava, é embaçado, mas acho que tem que ficar esse recado positivo aí. Mas o Milan tá com caixa, né,
para conseguir trazer umas peças interessantes para as próximas temporadas. Aí, então, vejo com bons olhos o futuro aí do Milan. E uma classificação também para a Champions abre uma boa porta, né? Mais investimento, mais visibilidade, mais dinheiro em caixa. Então tem uma grande chance de manter um grande trabalho. E da Juventus... É o lugar que que o Milan merece, cara. Merece. Cara, ainda bem que a gente não tá fazendo o podcast na Itália, né? Porque eu já confundi Milan com Inter 2 vezes. Os caras iam... Eu ia ser pendurado em praça pública lá em Milão. Pra você ter ideia, eu acho que você sabe, o estádio é o mesmo, né? Só que quando a Inter joga... quando o Milan joga é o San Siro. Quando a Inter joga é o Giuseppe Meazza. Eles mudam o nome, falam por outro nome do estádio e jogam no mesmo estádio. Até eles estavam fazendo uma parceria para fazer um estádio novo, remodelar tudo o estádio e deixar ele super moderno, uma das arenas mais modernas do mundo. Mas vai continuar com essa treta. Vai ter 2 nomes também. Vai ter 2 nomes também, Arena Milan e Arena Inter. Quando um joga é um, quando joga é outro. Legal. E a Juventus? E tem uma travada pra mim. Lemão, a Juventus decepcionou, né, cara? A gente esperava um resultado melhor da Juventus, esperava que a Juventus fosse ter um desempenho, não talvez como campeã, porque teve várias mudanças, mas por ter Cristiano Ronaldo no elenco, você já espera mais, né? E tá brigando para se classificar para uma competição europeia. Não era esperado, né? Cara, e acho que vendo até, tipo, não sei se a passagem do Cristiano Ronaldo vai terminar nessa temporada, né? Mas já tá sendo meio que vexamezinho de leve essa passagem dele pela Juve, não tá não? CR7 vão me criticar, mas assim, é que ele, lógico, se impõe num padrão muito alto, né? Mas é bem distoante. Aquele jogo que eu tava falando pra você que eu assisti contra o Udinese, a Juventus não tinha poder de reação. Se não fosse o Cristiano resolver, tudo bem, teve o pênalti e tudo mais, mas se não fosse ele resolver, a Juventus poderia ter saído ou com 1 ou com nenhum ponto. E ganhou 3 pontos. Então, é um cara que, por mais que ele já tenha acho que 35, 36 anos, o nível, que nem você estava falando, o nível dele é extremamente elevado perto dos companheiros. Isso vai ser no PSG, vai ser no Manchester United, vai ser no Juventus, talvez até no atual Real Madrid, que eles falam, né, que ninguém sabe o futuro dele, se ele vai continuar na Juventus, se ele vai para o Manchester United para encerrar a carreira, se ele vai para o PSG, ainda mais que o Neymar agora falou que nunca jogou com o Cristiano e queria ter jogado com o Cristiano. Se ele vai voltar para o Real Madrid, ninguém sabe o que ele vai fazer, né? E isso, uma saída dele enfraqueceria ainda mais, né? A Juventus, que teria que repor um cara que hoje mesmo na idade que ele tem, é o top 3 tranquilo do mundo, né? Sim. Não, e assim, eu falo que é decepcionante por conta dos resultados da equipe, mas ele, em termos individuais, ainda tá voando baixo, né, cara? Mas acho que ele não conseguiu ter o mesmo impacto no elenco e no time do que ele teve no Real e no Manchester, não sei se foi tanto, né, porque ele era mais novo, mas no Real, com certeza, você via que ele conseguia, tipo, trazer os caras pros jogos grandes e decidia tanto ele quanto os caras, tipo, cresciam também nos jogos grandes. Até na seleção portuguesa, teve não lembro que jogo que foi, ele falando pros caras, se eu não me engano foi pro Coentrão ou foi pro Moutinho, você vai bater, você chuta bem, você vai bater o pênalti sim. E ele chamando o cara, se errar que se dane, mas você vai bater. Então, é um cara que... Foi na Euro que eles ganharam, né? Foi na Euro, eu não sei, acho que foi na semifinal. Eu acho que foi na semifinal porque acho que foi pros pênaltis. E o Cristiano é um cara que tem liderança, então para onde ele for, ele vai arrastar esse papel dele de liderança, ele vai continuar sendo esse cara. Talvez a Juve não comprou, talvez a ideia, né, os jogadores, talvez o Pirlo não tenha comprado essa ideia por, de certa forma, também ser um ídolo da Juventus, ser um cara que já tem uma história no futebol, uma outra visão de futebol, então talvez ele não tenha comprado essa ideia do Cristiano como referência. E eu acho que ele é capaz dele até continuar na Juventus, mas que vai ter sondagem, que vai ter proposta dos outros times, com certeza vai. Com certeza, né? Ele sempre
ele e Messi agora, os caras vão estar sempre em cima, né? Pra ver se não conseguem levar, né? Eu só tô vendo aqui, foi nas quartas de final da Euro, contra a Polônia. Nas quartas? Polônia. Agradecido. Informação. Lemão, outro camisa 7 que tá destoando hoje é o nosso querido Rony Rústico, como diria o saudoso Theo José, né? Ele tá jogando muito bem. É um cara que começou bem desacreditado no Palmeiras, né? Pela falta de resultado, pela falta de números propriamente ditos, de gols. Até ele tinha algumas assistências, mas ainda não tinha gols. Fez o gol o primeiro gol dele na Libertadores, que foi conquistada. É um cara que está se provando cada vez mais. Tem mais gol em Libertadores do que nos outros campeonatos todos juntos. É um cara que se dedica, que tá bacana, porque o Rony se dedica muito. E não falo como torcedor do Palmeiras nem nada. Eu falo como o cara que gosta de futebol. É bacana você ver o jeito que ele se dedica. Ele, o Dudu, o próprio Bruno Henrique do Flamengo, o Gabigol. É um cara que ele não para de correr, de tentar lutar pela bola, de tentar conquistar a vantagem em cima do marcador. Tira algumas jogadas da cartola que a gente fala, nossa senhora, olha o que ele fez. Ele deu um giro no cara do Del Valle ali que eu falei, meu Deus do céu, o cara ficou perdidinho, você vê onde é que o Rony tava. E o Palmeiras, que de certa forma não é dependente do Rony, mas tem um papel muito importante, mas o Palmeiras está destoando bastante nessa Libertadores, né, Alemão? A gente está falando em 4 jogos e o Palmeiras já classificado como primeiro colocado. Não tem chance nem de ser alcançado em número de pontos pelo segundo ou pelo terceiro. É muito distante essa campanha do Palmeiras. Por que você acha que essa campanha é tão distante, Alemão? Você vê alguma coisa diferente, além do futebol do Rony, da importância do Veiga, que tá sendo um jogador diferente essa temporada passada? Como que você vê essa diferença do Palmeiras? Cara, acho que o Palmeiras é o que a gente falou nos outros 2 episódios também. Acho que o Palmeiras, de tanto chegar na Libertadores, acaba que pega o jeito da competição. Então, como acho que o Palmeiras dos últimos 5 anos, acho que o Flamengo deve ter jogado as últimas também, mas é o time que tá mais disputando a Libertadores, meio que conseguiu pegar o estilo de jogo. E eu também vejo que tem, é o que a gente comentou nos outros episódios também, tá tendo uma distância entre as equipes brasileiras e as outras equipes sul-americanas, não tem como negar. Os últimos 2 campeões já foram brasileiros, o Palmeiras está há 4 anos com a melhor campanha, então eu acho que tem um pouco disso, da diferença técnica do futebol brasileiro para os demais futebols. E até é perceptível isso, você vê o Santos jogando contra o Boca também, né? O Boca, que era tão temido, perdeu para um Santos que até outro dia estava tudo bem. Não é o mesmo campeonato, os caras jogam diferente. Mas até outro dia estava brigando para não ser rebaixado no Campeonato Paulista, né? E conseguiu ganhar de um Boca Juniors, que, querendo ou não, é um time que sempre impõe respeito, né? É um time que eu tinha colocado até, acho que são Boca e River, a gente tem que sempre colocar como favoritos. Entrou na Libertadores, os caras arranjam algum jeito de chegar, mas é isso, cara. Os caras sofreram pra ganhar perderam pra um time que tava brigando pra cair no Paulista. Então, pra mim, assim, é nítida essa distância técnica. Mas eu faço uma ressalva também, concordando muito com o que você falou de Boca, River, que já tem que considerar eles como favoritos. Não repita o mesmo erro que o Palmeiras fez na Libertadores, se eu não me engano, 2018 ou 2019. Não deixe de eliminar um time desse na fase de grupos. Não dê chance desse time chegar no mata-mata, porque ele cresce. E aí eu tô falando de Palmeiras, eu tô falando de São Paulo, eu tô falando de Flamengo, eu tô falando do Boca, do Racing. O Racing ainda mais ou menos, né? Que tá começando agora a ganhar um corpo de Libertadores. Mas do Boca e do River, não deixa. Se tiver a oportunidade de eliminar esses caras na fase de grupo, elimina. Não dá chance desses caras chegarem no mata-mata, que eles crescem. E eu acho que a gente tem que parar de ficar polemizando essas coisas, sabe? Porque fica meio que esse negócio, né? Você vai deixar o outro time ganhar só pra eliminar o seu rival? Cara, é questão estratégica. Não tem isso. É esporte competitivo. Se você, não adianta você negar que
a camisa pesa em jogos decisivos e que você eliminar um time desse vai te ajudar na caminhada. Pra você ter ideia, pode falar. Não, só acho que a gente tem que parar com essas polêmicas. Pra mim, são idiotas no futebol. E pra você ter ideia, eu tava vendo um infográfico esses dias atrás agora, o Brasil, os times brasileiros, eles só têm retrospecto negativo na Libertadores contra os argentinos. E é muito discrepante. No geral, o Brasil leva vantagem sobre times de todos os outros países. Tem mais vitórias do que derrotas. Em jogo de mata-mata, se eu não me engano, que era a pesquisa. Mas quando você vai olhar os argentinos, eu não estou muito certo dos números, mas para você ter uma ideia da proporção, era mais ou menos assim, 17 vitórias dos argentinos e 4 dos brasileiros. Então a gente está falando de... confrontos mata-mata. Tá falando de... Oi? Em confrontos mata-matas, o Brasil só eliminou 4 times argentinos? Se eu não estou muito enganado, era confrontos mata-mata, que os times argentinos tinham ganho 17 em cima dos brasileiros, e o Brasil tinha ganho 4 em cima dos argentinos. A gente está falando de 4 vezes menos. Ô, louco, só 4 vezes? Eu tava no infográfico. Porque, só na última Libertadores foram 2, no mínimo. Porque o Palmeiras passou do River e o Santos passou do Boca. Pode ser que seja de algum tempo determinado que eu não me atentei nisso. Pode ser também. Última década, alguma coisa assim. Mas eu tenho certeza que, assim, os argentinos devem levar vantagem nos confrontos, porque o Brasil também, por muito tempo, não valorizou a Libertadores, né? Acho que a gente começou a valorizar pra valer quando o São Paulo ganhou o bicampeonato lá. Até aquela época era meio que... Assim, isso é o que me passam, né? Não era nem nascido na época. O que me falam é que a Libertadores não era tão valorizada como é hoje. E se você pegar, até meio claro, vendo os números, né, de títulos, o maior campeão da Libertadores é o Independiente com 7 títulos. O Boca, não lembro se são 5 ou 6 que tem, o River mais ou menos perto também. O River tem 4 ou 5, e você pegar só esses números aí, dá talvez até mais do que todos os brasileiros somados. Só desses 3 argentinos, não precisa pegar os outros, não precisa pegar o Estudiantes que ganhou, por exemplo, porque já vai dar mais. Então isso mostra uma superioridade. Então por isso que eu falo, e assim, dirigentes, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, fala pro time de vocês eliminar esses caras. Não deixe eles passarem. Eles crescem, eles têm camisa, eles têm peso, eles têm estádio. Tudo bem que não tá com torcida, mas eles têm estádio. O cara pisa na Bomboneira, ele treme. O cara pisa no Monumental de Nunes, ele treme. Mas tem isso, cara, aí não adianta. É o caso do Corinthians agora, que não eliminou o Palmeiras. Cara, com certeza a torcida ficou puta com o Mancini. Com certeza. E assim, se o Corinthians deixa o Palmeiras cair fora e por algum motivo cai numas quartas ou semi, a pressão vai ser muito menor, seria muito menor, do que se o Corinthians ganha o jogo que não elimina o Palmeiras e acaba caindo fora depois. E pode cair e a pressão no Palmeiras, né? A pressão no Corinthians deve estar tão grande agora, eu não sei se você está acompanhando, mas está tomando de 2-0 do Penharol, jogando fora de casa, e parece que com 15 minutos já estava esse placar. 15 minutos do primeiro tempo, já estava esse placar. Fico extremamente triste com uma notícia dessa. Mas eu fico mais uma coisa. Você não vale nada. Mas fica um questionamento. O Corinthians, ele ganhou do. É esquisito você pensar. Como é que um time desse ganha do Novo Horizontino? Eu não estou comparando o Novo Horizontino com o Penharol, pelo amor de Deus. Mas como que um time desse ganha do Novo Horizontino? Que o Novo Horizontino poderia eliminar o Palmeiras e aí ele vai jogar contra o Penharol e ele perde. Não faz sentido. É claro que tem a questão técnica e tudo mais. Mas, poxa, também não é falar assim, escolhe um jogo para perder. Mas a força do Corinthians agora vai ser Sul-Americana, vai ser as semifinais do Campeonato Paulista, porque brasileiro eu acho que dificilmente vai brigar por alguma coisa. Quiçá classificar para uma Sul-Americana, eu acho. Eu acho que no brasileiro vai pegar a Sul-Americana e muito por conta do Mancini, porque às vezes você pega algum treinador mais fraquinho aí, ou algum que quer inventar alguma coisa, coloca um Diniz no Corinthians. O Corinthians vai brigar pra não cair, cara.
Mas eu acho que vai ficar também ali brigando por Sul-Americana, mas, cara, Paulista dá pra ganhar, porque assim, são poucos jogos, né? Então os caras vão ter que focar no E é Paulista. mata-mata, né? Então, agora faltam 3 jogos, né? Que é a semifinal no jogo. 2. Não, 2 finais, verdade, tá certo. Então você tá 3 Verdade, jogos sim. no título. Né? E aí, tudo bem, pode pegar um time que tem um elenco às vezes mais forte, mas é um time que tá focado na Libertadores, porque vamos supor que passe o São Paulo, que passe o Palmeiras. São 2 times que, querendo ou não, vão estar mais focados na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, não. Na Libertadores. Travei. No Paulista. Você pegar, o Palmeiras, ele deixou muito claro que ele tá abandonando o Campeonato Paulista. Ele passou porque ele deixou de jogar com o time C e jogou com o time B, mas ele não colocou o time A para jogar. E o São Paulo, se ele precisar de resultado na Libertadores, ele não vai priorizar o Campeonato Paulista. Por mais que faça um bom tempo que o São Paulo não ganha. Então, eu tava vendo, se o cara ganhar um jogo na Libertadores, o time ganhar um jogo na Libertadores, ele ganha mais ou menos 5 milhões, dividindo o prêmio, né? Ele ganha 5 milhões. Se ele ganhar o Campeonato Paulista, ele ganha 3 milhões. Então, um jogo da Libertadores te paga quase o dobro do Campeonato Paulista inteiro. Eu não sabia dessa diferença de premiação. Cara, mas acho que no contexto do São Paulo, vou até contra o que a gente tem defendido aqui, de que os times têm que colocar os reservas para jogarem o Paulista. Mas, pô, o São Paulo, que a gente comentou, já tá quase 10 anos sem ganhar um título. Se eu sou o Crespo, cara, ainda mais agora, que acho que já tá praticamente classificado na Libertadores, ou tá com uma situação tranquila, cara, bota o time titular pra jogar o Paulista e garante um título já, cara. Porque daí a temporada fica mais tranquila, né, cara? Pro Palmeiras, que nem do Palmeiras ano passado, a temporada foi muito mais tranquila por conta do título paulista. Não fosse deu uma boa acalmada. Então, o Luxemburgo só durou mais também no cargo por conta do título paulista, senão teria caído antes também. Bem antes, talvez nem o Brasileirão não tivesse começado. E é até legal a gente pensar nisso, porque o Palmeiras já está classificado com 2 jogos de antecedência. Já é líder com 2 jogos de antecedência. Se você fosse o Abel Ferreira, você colocaria o time A para jogar o Paulistão ou para jogar esses 2 últimos jogos e garantir uma melhor campanha? Cara, é que na Libertadores você decide em casa se tiver a melhor campanha, né? Eu não confirmei, mas eu acho que é isso. Então, é uma sinuca de bico, né, cara? Acho que eu seguiria nessa estratégia. Não colocar mais só a molecada no Paulista. Coloca os reservas, dá uma mesclada. Mas eu acho que garantir o primeiro lugar geral na Libertadores é importante. É fundamental. Então. Tanto para Palmeiras quanto para Flamengo, né? E eu vejo que para o Palmeiras é ainda mais importante, porque assim, meio que sem a torcida nos estádios, tipo, meio que igualou, né, todos os estádios. Só que o Palmeiras tem a vantagem do gramado artificial, né? Então, uma grande vantagem. Então, pro Palmeiras ainda é relevante você jogar em casa. Então, se eu fosse o Abel Ferreira, acho que eu ia nessa estratégia. Titulares na Libertadores e time reserva no Paulista. Que você pegar o time reserva também do Palmeiras não é nada fraco, né? Não, eu acho que ainda é melhor que o do RB, cara. E ele tá usando o Vinha no Paulista. O Vinha não tá jogando a Libertadores, quem tá jogando agora nessa fase de grupos é o Vitor Luiz, que tá jogando bem, inclusive. Mas ele aproveitou a suspensão que o Vinha pegou na Libertadores para colocar ele no Paulista e talvez não vá sair mais desse time do Paulista, né? Até o final da fase de grupos, pelo menos, eu acho que o Abel vai usar ele no Paulista para criar um sentimento talvez de competitividade, por ser um mata-mata, por ser alguma coisa assim, e ele voltar preparado na Libertadores. Eu acho que então, time encaixado. É uma boa estratégia, porque você não quebra também, porque os times já estão treinando pouco, né? O Palmeiras praticamente não está treinando. Então, para você reentrosar o Vinha no time titular vai ser complicado. Então, acho que tem que seguir essa estratégia aí mesmo. E aí, quando for tendo mais tempo, que acabar o Campeonato Paulista, vai colocando de volta, vai... Até porque o Vinha não estava vindo... O Vinha não estava vindo numa boa fase, né?
ele tava dando umas paçocadas que não era muito comum dele. Ele jogava muito seguro e ele começou a tomar umas bolas nas costas, começou a perder para atacante na corrida. Ele tava ele teve uma queda de desempenho. Deu a recopa no nariz com aquela expulsão. Realmente. E que pesa, né? Até a questão do Abel Ferreira falando em expulsão, depois eu vou entrar nessa questão do Abel. Mas o Vinha, ele teve uma queda de rendimento bem acentuada e bem perceptível. Ele é um cara que foi destaque do Palmeiras ano passado. Olha, irmão, você tá apoiado com o braço no campo aí, cara. Você vai matar uns jogadores aí, mano. Então tô matando a torcida. Nossa, matou a torcida aí. Nossa, que só... que nível que a gente tá. Isso aí, Brasil. Essa é a audiência que a gente precisa. E ele caiu muito de rendimento mesmo. E falando em expulsão, é uma coisa que eu tava conversando com meu pai, inclusive, que, pra quem não sabe, meu pai assistiu os jogos comigo. Então, a gente conversa bastante tudo e tal. E a gente tava falando do Abel, da expulsão do Abel. Quando o Abel é expulso do campo, e ele tá sempre reclamando com o juiz, ele tá sempre falando mal, tá sempre berrando, tá sempre fazendo escândalo. E aí o juiz acaba expulsando, o mais rigoroso expulsa antes, às vezes ele toma um amarelo se o juiz for mais brando, mas ele sempre tá na orelha do juiz. Esse negócio do cara ser expulso, do treinador ser expulso, todos os treinadores, não só o Abel, é uma coisa que eu tenho certeza que desestabiliza o time de um tanto, e o cara, no caso do Abel, pela recorrência, até assusta, né, Alemão? Porque você vê, o cara, a gente tem muito costume de bater, não a gente, no caso, mas a imprensa tem muito costume de bater no Felipe Melo por conta de expulsão, de falta e tudo mais. Você imagina, o Abel, ele perde, de certa forma, a capacidade de dar uma bronca no Felipe Melo se ele for expulso, no Luan, no Vinha, se eles forem expulsos, porque ele também está sendo expulso quase todo jogo. É uma coisa que ele nem poderia questionar um jogador se acontecer, né? E de certa forma desestabiliza e prejudica o time, porque os caras eles precisam de uma referência. Eles estão acostumados com os treinadores. O auxiliar até participa dos trabalhos, mas não é o treinador principal. Então, quando os caras eles olham para a beira do campo e falam, pô, mas sabe, não tem um auxiliar ali que não sei como é que ele tá querendo fazer as coisas, não tô acostumado com ele. Eu acho que o cara cai muito de rendimento durante o próprio jogo, ele se perde muito em campo. O que você acha? Cara, pra ser honesto, sim, acho que a parte do cara perder, tipo, a credibilidade de cobrar a disciplina dos jogadores, tenho quase certeza que isso realmente acontece. Mas, não, tipo, é que assim, às vezes muita coisa que eu analiso no futebol, eu trago, tipo, nunca fui profissional nem nada, mas no que eu joguei, tipo, no amador, eu meio que, tipo, replico, né? E nunca tive uma situação de ter um treinador meu expulso, né? Então, assim, não sei o que acontece de fato. Mas acho que com certeza você perder ali o cara é o líder, né? Por mais que entre ali um auxiliar, acho que você perde uma referência. Que nem você perder, sei lá, o capitão do time, né? Então, realmente deve ter um impacto. Eu só não sei meio que quantificar quanto que é isso. E tem essa questão da disciplina que também acho que é bem plausível. O nome já diz, né? Auxiliar. Auxiliar do quê? Do treinador. Sim. Então, ele não é a figura do treinador e isso acaba prejudicando. E, Alemão, a gente falou do Palmeiras, falou da Inter. Eu acho também que é importante a gente falar Nossa, fugiu da minha cabeça aqui. Fui falar, esqueci. Alzheimer. Do Inter. Um amigo alemão. Do Inter Inter. de Limeira? Não, que Inter de Limeira, rapaz? Do Inter de Porto Alegre, que perdeu pro Deportivo Táchira. É uma coisa que a gente estava comentando, se eu não me engano, foi no último podcast, no último episódio, sobre a altitude, né? Oi? Mais uma zicada nossa, porque eu falei que... Mas na verdade não foi zicada, a gente acertou. A gente estava falando da altitude, que prejudica os times, né? Se eu não me engano, o Inter jogou fora, não jogou? Foi fora. Então, é um time que valorizou a altitude. É que nem o Independente Del Valle, o Palmeiras deu sorte. Sorte não, teve capacidade, é claro. Mas você viu os caras no final do jogo, eles estavam extenuados, não sobrava um cara com pulmão para correr. Se você falasse pro Rony que precisava correr mais 10 minutos, ele não aguentava. Ele acabou extenuado.
Então, só para comprovar que a gente é zicado, porém, peronomútil, a gente acertou nesse negócio da altitude, que realmente pode ter o melhor elenco, pode pegar um time boliviano, um time venezuelano, que vai dar trabalho, vai perder. Alemão, acho que... Oi, fala, desculpa, te cortei, eu quero atropelar você. Tô percebendo. A gente tá acertando nas ideias macro, né, do futebol, mas quando a gente tá levando para as análises mais micro ali dos resultados, tá zicando. Mas é realmente um ponto que é engraçado, né, cara? Porque era para reduzir essa questão da altitude, né? Conforme, tipo, vai evoluindo a ciência, os caras vão conseguindo se preparar melhor para reduzir, mas é engraçado como ainda é um fator muito importante, né, na Libertadores. É que não é uma prática diária, talvez. O time ele não tá acostumado a treinar. Ele até vai alguns dias, eu não lembro certo como é que é, mas tem alguma coisa assim, se você vai alguns dias antes, você sente mais ou sente menos, eu não lembro. Se eles indicam você ir no dia do jogo, ou perto do dia do jogo, ou um pouco antes para acostumar. Eu não lembro certinho qual que era melhor. Eu tenho mas os times, eles não estão acostumados, né? Eles não estão treinando em altitude, eles não estão jogando em altitude. Quando vai lá, faz um treino, 2 e já tem que decidir um jogo de Libertadores, eu acho que é complicado mesmo. Mas acho que dá pra... Tem algumas situações que dá pra você simular, cara, porque hoje tem, tipo... Lógico, tô longe de ser um professor de educação física aqui ou médico, mas, tipo, tem aquela esteira que os caras colocam, tipo, aquela máscara pra você reduzir o oxigênio. Sei lá. Acho que tem algumas situações que dá pra replicar. Às vezes alguma quadra fechada, algum mini campo fechado que consiga controlar a oxigenação do ar, alguma coisa assim, né? Não sei. Mas tô aqui cagando regra. Obrigado pela opinião. Não sei. Obrigado de nada. Obrigado de nada. E, Alemão, acho que pra gente fechar, a gente falou aí de Libertadores, sem falar propriamente do campeonato, né? Acho que falta o nosso famoso, fabuloso, extraordinário Rei do Pitaco, né? Que agora vem com novidades, galerinha. Novidades. A gente vai mudar um pouquinho o formato que a gente faz. A gente não vai mais falar a escalação do time que vai ser para a rodada. Por quê? Às vezes, quando a gente solta o vídeo, eu acredito que aconteceu nas duas oportunidades dos 2 últimos episódios, dos 2 primeiros episódios, o mercado já fechou e quando vocês vão ver esse vídeo já acabou, já não tem mais como escalar e a dica acabou sendo à toa. Sorte de vocês até agora, porque a gente foi muito mal nessas 2 rodadas, mas quem sabe a gente dá um estouro aí e você perde a pontuação porque viu o vídeo tarde demais. Exato. Então o que a gente vai fazer? As dicas estavam tão úteis quanto o feriado em sábado. Em domingo. Domingo. Feriado no sábado ainda tem gente que aproveita, domingo ninguém aproveita. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar só a escalação que a gente usou na rodada passada, a gente vai falar a pontuação que a gente fez, a gente vai fazer nossas cornetadas aqui, porque tem algumas cornetadas em cima do Rei do Pitaco. Senhor Rei do Pitaco, tô de olho no senhor. E e a gente... Oi? Nada, tô só rachando, porque realmente você tem essa denúncia pra fazer contra o senhor. Eu tenho denúncias para fazer, claras, com imagem comprovada e print feito. Que o Rei do Pitaco chamar o VAR no Rei do Pitaco. Eu vou chamar o VAR, porque me prejudicou. Vocês vão ver o que aconteceu e eu fiquei coração partido. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai só colocar os resultados da última rodada, falar o time como é que foi mais ou menos ali, e o time, a escalação nova a gente vai lançar no nosso Instagram. Provavelmente vocês vão falar assim, mas não aconteceu agora, aconteceu quinta-feira. A gente vai fazer a live quinta-feira, uma live falando sobre o time que a gente vai escalar, como que a gente vai colocar esse time. A gente vai fazer depois do episódio, então a gente terminando de gravar aqui o nosso 3º episódio, a gente vai fazer essa live. Então não adianta falar que a gente não fez quando saiu o vídeo, se você está assistindo sexta, sábado ou domingo, porque a gente vai fazer na quinta-feira, a gente vai avisar isso. E toda quinta-feira a gente vai fazer essa live para falar o time do Cartola. Tô falando concorrente, fiquei com tanta raiva que tô falando concorrente. Logo vai ter Cartola também. Logo tem Cartola, vão ser os 2, molecada. Aí o negócio fica bravo. Aí a gente vai zicar em dose dupla.
e a gente vai falar a escalação do time da próxima rodada no Instagram, então não vai ser aqui, tá bom? Lemon, faça as honras, diga como foi seu time, diga como você mitou nessa rodada. Conta que eu quero te ouvir, fala que eu te escuto. É incrível como o nosso podcast ele tá até me zicando no Rei do Pitaco, porque é incrível, tipo, as ligas que eu escalo aqui eu não ganho, e daí eu vou nas ligas que, tipo, que eu não falo aqui, eu acabo ganhando dinheiro, cara. Mas esse aqui, acabei não levando, apesar que essa acho que eu escalei na gratuita, a que eu comentei aqui no podcast, então assim, a gratuita é bem difícil de você conseguir ganhar alguma coisa, e a pontuação não foi tão ruim. Eu fiz 76.22 escalei na Bundesliga. Bom, acho que só para ir rápido eu vou passar pelo destaque da rodada e pelo jogador que mais atrapalhou. Vou fazer 2, porque assim, teve um destaque que foi absurdo. Assim, no geral, não teve nenhuma pontuação muito baixa. Eu fechei ali a zaga do Borussia, que acabou sofrendo um gol do Leipzig ali, mas isso não acabou não atrapalhando tanto. O Rafael Guerreiro fez 16.20, foi a segunda maior pontuação do time. E teve só uma pontuação negativa no time, foi o Felipe Kostic, do Eintracht Frankfurt. Uma decepção, porque foi um cara que eu coloquei porque ele é extremamente regular, e acabou que na hora que eu precisava da regularidade... Você falou isso. Então, na hora que eu precisei de regularidade, o cara não entregou. Zicamos. Exato. Mas o grande destaque do time não poderia ser outro. É o atual melhor jogador do mundo, o Lewandowski. Deitou ali contra o Mönchengladbach, meteu um hat-trick e fez 33.40 pontos. Então, deitou, mas como era liga gratuita, assim, você tem que estourar muito para conseguir uma pontuação, e como minha zaga não conseguiu saldo de gols, daí atrapalha bastante. Mas se tivesse tido, era 20 pontos a mais, daí poderia ter pintado alguma graninha, mesmo na gratuita. Eu vou seguir a mesma ideia do Alemão de falar dos destaques negativo e positivo do meu time, e também fazer aquela velha crítica, né, que eu falei, que a gente estava conversando antes de fazer a nossa resenha. Eu fui sabotado. Me dá imagens, Alemão, fui sabotado. Vergonha. Comandante Hamilton, me dá imagem. Uma imitação boa. Rei do Pitaco, nossa, tamo famoso nessas imitações aí. Você pode ver que a gente tá fazendo podcast que a gente tem futuro na imitação. Por isso que a gente fala de futebol, né, não de comédia. O que você tá bebendo aí, Lemão? É invisível? Ah, cara, minhas bebidas aqui estão todas invisíveis. Mas que aqui é isso? É água? É aguinha. Aguinha não, olha o tamanho dessa garrafa. Tem que ser 2 dessa aqui por dia, cara. Pelo amor de Deus. 4 litros. Deus do céu. Vamos lá pro Rei do Pitaco. Começar pelo destaque negativo, entre aspas, né? Foi negativo porque fez uma pontuação negativa, mas é um cara que realmente a gente zicou, que a gente deu azar nele. Foi o QCE. Ele não foi nessa rodada contra o Torino, foi antes. Nessa rodada contra o Torino ele marcou um gol, mas na rodada anterior ele perdeu um pênalti. Então a gente conseguiu zicar. A gente falava que o cara era bom de pênalti, a gente conseguiu zicar o pênalti dele. Vocês estão vendo o nível disso aqui, hein? Eu só quero sair disso aqui vivo, do resto eu não sei de mais nada. E para quem assistiu a nossa live ontem, depois da entrevista, para quem não assistiu também eu vou falar, a gente elogiou o Rodrigo De Paul, porque ele é um cara que está se destacando na Europa e tem uma chance de ir para um PSG, de ir para um time de maior relevância do que a Udinese. E ele foi o meu destaque no time do Rei do Pitaco, o time titular. Ele fez 11.1 pontos, então foi um cara que teve uma atuação bacana, ele marcou gol, foi um cara que se destacou. E eu também gostaria de destacar o Domenico Berardi, que fez 9.1 pontos do Sassuolo. Foi um cara que me ajudou bastante. E também, um outro terceiro ponto que acho que é legal eu destacar, se você pegar toda a minha zaga, Alemão, contando o goleiro, toda a minha defesa contando o goleiro,
O Antônio Conte só não fez menos ponto do que só não fez mais ponto do que que foi o Giovanni Di Lorenzo do Napoli. Ele fez 4,55, ele fez mais do que o Gosens da Atalanta, mais do que o Skriniar da Inter de Milão, mais do que o Bremer do Torino e mais do que o Consiglio. Então ele foi melhor que jogador titular, meu. A Inter fez uma boa média. Também. Tô ótimo. Você pode ver que eu escolho os caras bons, os caras não faz nada, faz 2 pontos. Igual o Rogério Ceni escalando na defesa do Flamengo. E aí, esse meu time foi tão fraco, mas tão fraco, galerinha. Quem seguiu minhas dicas, me desculpa. Espero que não tenha dado tempo de vocês seguirem a minha dica. A parte boa da gente. Lançar o vídeo antigo era bom por causa disso. A gente não atrapalhava a galera. Agora o pessoal tá lascado. Quem seguir se lascou. Minha pontuação foi 37,25. Eu fiz menos da metade, ou talvez a metade exata do que o Alemão fez. Então, uma vergonha. E agora vem a denúncia. E é uma denúncia grave. Eu tenho 3 jogadores no meu banco de reservas. O Alemão estava me explicando a regra, mas eu acho que eu tenho que falar, independente disso, que quero o Ministério Público nisso. Eu tive 3 jogadores que tiveram uma bela numa pontuação e simplesmente não entraram. Quem lembra da minha escalação no outro podcast, ou quem assistiu, viu que eu coloquei o Lukaku como titular. E ele foi substituído pelo Simi Nwankwo, que só fez 0,7. Em compensação, o Lukaku fez 12,9. Então, querendo ou não, foram 12,2 pontos a menos no meu time. Não ia fazer muita diferença, eu ia chegar a 49 mais ou menos, mas já ia dar chegou perto dos 50 ali, que é uma porcaria, mas chegou perto dos 50. E também tenho 2 jogadores no meu banco, que é o Di Marco, que é o lateral acho que é o lateral do Hellas Verona, que fez 12,1, também não entrou. E o Nandes, que era do Peñarol, que jogou no Boca Juniors, que está no Cagliari, que fez 9,7 e também não entrou. Então, Rei do Pitaco, olha, você me deve boas pontuações, hein? Tô de olho em vocês. Os amendoins aqui, o nosso corpo jurídico já está entrando em contato com o Rei do Pitaco para a gente passar isso a limpo, né? E vamos entrar com o Ministério Público também, até porque acho que o Brasil não tem muitas questões importantes para resolver no momento. Então, acho que a gente vai entrar nessa via também para... Já liguei pros Power Rangers. Exato. E já acionei o Batman. Ele tá vindo aí. Tá vindo de moto, ele vai demorar um pouquinho pra chegar. Os Avengers já estão... O Chapolin Colorado também, estamos entrando em todos... Esse já foi, ele já morreu. Estamos todos... Pensando no negócio que me deixa aqui. Foi junto com o Pantera. Não. Solta o árabe, Arthur. Corta. Mas é isso aí, vamos entrar com essa representação aí contra o Rei do Pitaco. É verdade. Mas exijo maiores pontuações. Enquanto não começa o Cartola, a gente segue escalando o Rei do Pitaco. A gente vai escalar o Rei do Pitaco também depois, né, Alemão? Só que aí a gente vai fazer uma fala mais rápida, porque a gente vai ter que mostrar 2 times. Então, vamos combinar que vai ter que ser ligeirão, né? Mas Rei do Pitaco, a gente vai tentar, a gente jura que não vai desistir de você tão fácil. Rei do Pitaco já conquistou um espaço nos nossos corações aqui, então... Já conquistou. Deixa. Tem que continuar. Lemão, acho que por hoje foi isso, né? A gente bateu aí quase uma hora e 6. Um pouco menos, um pouco mais, não sei como é que vai ser os nossos cuts do Arthur produtor no final. Depende do Arthur Cut. Então a gente tá passando o Arthur Cut, a gente passou de 1 hora aí. Então, mais uma vez eu queria agradecer você pela conversa, pela parceria, pelo papo. Agradecer de novo o pessoal da Capela FM pela entrevista que eles convidaram a gente a fazer ontem. Se você não viu, olha no nosso YouTube, nosso canal do YouTube já tá lá. A gente vai fazer alguns cortes depois, mas já tá lá. Se quem quiser assistir na íntegra, colocar no radinho, no foninho de ouvido e fazer o que quiser, faz, que tá bem legal a entrevista, com certeza bem bacana. Com certeza quem tem um rádio escuta podcast, né? É bem... Você vê que a gente tá num nível bom ali de informação dos negócios, né? Mas cara, pode pôr no celular e colocar no rádio do carro.
Não, é que você falou do radinho. Do radinho. Eu falei radinho? Falou radinho. Ah, pensei no rádio do carro, foi mal, galerinha. A galera do radinho ou tá vacinada ou Jesus já chamou já. Tá torcendo pro Santos. Exato. E então, pessoal, assiste, ó. Assiste, que é vídeo, né? Se quiser assistir, também pode assistir a nossa entrevista lá, ficou bem legal. De novo, brigadão, pessoal da Rádio Capela. Lemão, suas considerações finais? É isso aí, eu que agradeço pela... Muito bom. Obrigado, galera. É isso aí. É isso aí, falou. Não, te agradecer, Lulu, por mais um episódio aí. Agradecer o pessoal da Rádio Capela mais uma vez aí, David, Wilson, Alexandre também, que fez a ligação entre a gente e o pessoal ali da live. E é isso aí, bora lá pro Insta ajudar o pessoal a perder pontuação mais uma vez no resultado. É isso aí, vocês vão perder muito ponto com a gente ainda, galerinha. Não desistam de nós. Só uma coisa antes da gente ir, Lemão. Camisa que você tá hoje? Pô, hoje, que nem eu comentei, vim direto da... Deixa eu baixar aqui até pra mostrar. Vim direto da academia e fui na academia com a camisa da gloriosa Chape. Meu segundo time aqui no Brasil, né? Acho que de muita gente, depois de tudo que esse time passou. E é um time que cada vez eu admiro mais a organização deles e... É isso, cara, é um time que, e até pelas cores também serem iguais do Palmeiras, acho que acaba aumentando mais, né, esse carinho pela Chape. Eu tô com a minha do Wolverhampton, é uma camisa mais nova que eu comprei, não mais nova, mas encontrei uns precinhos legais aí, Lemão, depois eu te conto esses segredos da baratear a camisa. Não fala, se souber, cala a boca, não fala. Não, só denunciar, que você é um comprador compulsivo de camisetas, cara. Eu sou. Denunciar o seu vício aí. Eu sou compulsivo. Eu gosto de camisa de time. É impressionante, Alemão. Eu vou pra qualquer lugar, se eu não tiver que estar arrumado, eu vou de camisa de time. Porque... camisa de time é uma gravata, né? Não. Se eu tiver que estar arrumado, eu vou com a gravata, com a camisa social por baixo, uma camisa de time, brincadeira. Mas eu vou com a camisa social. Mas se eu tiver aqui num churrasco, eu vou com a camisa de time. Se eu tiver aqui na casa de alguém, eu vou com a camisa de time. Agora não, galerinha, não saiam de casa, a pandemia tá aí. Opa, dá um gritinho do árabe. Mas eu vou de verdade, eu tenho uma coleção de camisas de time. Qualquer dia a gente pode até mostrar isso, mostrar algumas que eu tenho. Cada dia vocês estão vendo que eu estou usando uma diferente. Já fiz uma com a do Sport, já fiz uma com a do Milan, agora estou fazendo a com a do Wolverhampton. Talvez até pode ser uma coisa legal, né, Lemão, pra gente criar uma interatividade, lançar 2 camisas no Instagram, pedir pro pessoal votar qual que eles querem que eu faça o podcast seguinte. Pode ser que seja legal, o pessoal pode ser que goste disso. Aí eu vou lançar, se vocês quiserem responder, galerinha, responde. Se não quiser, eu vou entender que vocês não gostaram da ideia, então eu vou escolher o mesmo. Mas só para finalizar, então, pessoal, brigadão pela força aí de sempre. Muito obrigado por compartilhar nosso vídeo, por curtir, por indicar para os amigos. Continuem vendo os nossos vídeos, se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito. Segue o nosso Instagram, @fodacast, PHODAcast, CAST. Segue o nosso Instagram, a gente vai estar postando várias novidades lá, inclusive a live que a gente vai fazer toda quinta-feira, após a gravação do nosso vídeo. Então pode ser que comece às 9, 9h30, 10 horas, 10h30, enfim. A gente não sabe, mas a gente vai deixar os times salvos no Story, na rodada. E é bom que é pra vocês ficarem ligados lá no Instagram. Ter essa... Verdade. Mas a gente não é tão sacana, a gente vai deixar salvo nos destaques. Sim. Depois que acabar a rodada, a gente vai deixar... melhor, antes de fechar o mercado, a gente vai deixar lá. E aí a gente vai deixar com a semana. Sempre que vocês quiserem ver, é só acessar o destaque ali da data, mas isso a gente explica no Instagram depois, né, Lemão? Então, pessoal, brigadão mais uma vez, tamo junto. É nóis, um beijo e um queijo a todos e se cuidem. Valeu, galera. Beijo grande.